Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. A gente está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, e hoje eu leio do versículo 11 ao versículo 21, o restante do capítulo 2. Eu espero que esse encontro seja especial, que Deus fale ao nosso coração, abençoe a nossa vida, e eu espero que você e a sua casa estejam bem. O texto diz assim, olha só. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Muito bem, a gente está aqui dando continuidade a um dilema que Paulo parece enfrentar junto à comunidade da Galácia e, mais do que isso, um dilema que Paulo parece enfrentar também no colégio apostólico. Então deixa eu contextualizar, caso você não esteja acompanhando os nossos encontros, esse seja o seu primeiro encontro participando com a gente aqui desse estudo na Carta aos Gálatas. Paulo está escrevendo essa carta para uma comunidade que vive algumas lutas específicas, uma das quais, talvez a principal delas, a dificuldade de lidar com o tema da liberdade. Pois é, por quê? No seio das comunidades da Galácia havia um grupo que tinha saído do judaísmo e se convertido a Jesus Cristo de Nazaré, que demandava dos convertidos a Cristo que vieram do mundo gentílico, ou seja, que não eram judeus, que eles praticassem os ritos e as leis do judaísmo. Então, esses dois grupos se encontraram na fé no Cristo, ou seja, eram todos cristãos, mas vindos de contextos diferentes. Esse grupo que tinha vindo do judaísmo, parte desse grupo pelo menos, estava demandando dessa outra gente que veio do mundo gentílico a observância de ritos que eram ritos da lei de Moisés, os preceitos do Antigo Testamento, o que a gente tem hoje por Antigo Testamento, né? E Paulo então escreve essa carta para tentar resolver esse dilema. Mas aqui nesse trecho é interessante porque Paulo deixa transparecer para a gente, de forma muito nítida, na verdade, que esse dilema não foi apenas um dilema da comunidade ou das comunidades da região da Galácia. Mesmo no colégio apostólico, houve uma certa tensão em face desse espírito judaizante. O espírito judaizante é esse ímpeto que aparecia na comunidade do primeiro século ou em partes dela, de fazer com que os cristãos que vinham de qualquer outro contexto que não do contexto judaico se submetessem aos preceitos, aos ritos, às normas e à observância da lei de Israel. Então, aqui no colégio apostólico, Paulo também enfrenta um dilema dessa natureza e é isso que ele está descrevendo aqui do versículo 11 ao versículo 21. Ele diz que quando ele se encontrou com Pedro na cidade de Antioquia, ele teve que enfrentar Pedro face a face por conta de uma atitude condenável do apóstolo Pedro, amigo de Jesus. Olha só que interessante. Paulo é um apóstolo do segundo tempo
ele está aqui no capítulo 1, por exemplo, descrevendo o tempo que ele passou com Jesus, as revelações que ele teve do Senhor, o quanto ele foi fazer o seu próprio caminho, diferente daqueles que tiveram o privilégio de conviver com Jesus. Ele narra as suas experiências com o Cristo como experiências de revelação, porque o encontro de Paulo com Cristo, você deve se lembrar, é um encontro que se dá depois da ressurreição e da ida de Jesus para junto do Pai. Jesus aparece a Paulo como uma luz que brilha mais forte do que o sol, fala com ele: eu sou Jesus, o Cristo a quem você persegue. E Paulo deixa claro aqui no primeiro capítulo da carta aos Gálatas que Jesus se revela a ele. O evangelho que ele prega, ele diz aqui, é o evangelho que foi revelado pelo Cristo. E Paulo vai a Jerusalém, vai falar com Tiago, vai falar com Pedro, ele está se ambientando na comunidade apostólica e tendo a sua vocação legitimada por aqueles que eram apóstolos há mais tempo e que estenderam a ele a destra de comunhão. Isso aqui é a ambiência desse cenário. Só que aqui no capítulo 2 é interessante porque a partir do versículo 11, Paulo diz que depois de ter sido acolhido no colégio apostólico por Pedro, Tiago, João, pelos líderes influentes de Jerusalém, ele diz que certa ocasião, quando Pedro vem a Antioquia, ele tem que repreender Pedro por uma atitude que ele não considera correta. Queria fazer um parêntese aqui, né? Pedro é um apóstolo há mais tempo que ele, foi um amigo de Jesus, caminhou com Jesus, discípulo direto de Jesus Cristo. Em tese, do ponto de vista hierárquico, nós poderíamos pensar assim: Pedro tem ascendência sobre Paulo. Mas Paulo está aqui fazendo uso da sua autoridade como um apóstolo, como um irmão. Na verdade, mais do que fazendo uso da sua autoridade como um apóstolo, fazendo uso da sua liberdade como um irmão maduro na caminhada e repreendendo a Pedro. Isso é bacana porque isso traz para a gente a lembrança de que na vida não importa quanto tempo de caminhada a gente tenha, nós precisamos todos ter a liberdade de nos exortarmos mutuamente, sempre que necessário. E Paulo está aqui exortando Pedro, e ele explica o motivo. Num português muito claro e coloquial, Paulo está, de alguma forma, acusando Pedro aqui de ser duas faces. Um sujeito que era uma coisa num lugar e outra coisa no outro. Olha só o que ele diz. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que era a turma de Jerusalém, onde estavam os mais conservadores, os judeus, os cristãos vindo do judaísmo, com um espírito mais judaizante, ou seja, os cristãos que vieram do judaísmo, mas que ainda queriam guardar aqueles preceitos como condição para pertencer ao movimento. Então, quando chega essa turma da parte de Tiago, que é mais conservadora nos ritos, Pedro comia com os gentios. Então, assim, até eles chegarem, até a turma de Jerusalém chegar aqui em Antioquia, Pedro comia com os gentios numa boa. Não tinha problema. Mesmo sendo ele um judeu, ele não tinha crise de estar com os gentios. Mas, quando a turma de Tiago chegou, Pedro se afastou dos gentios e se separou dos gentios com medo do povo da circuncisão. Olha só que denúncia que Paulo faz aqui, que é uma denúncia muito própria à experiência humana, né? É possível que todos já tenhamos visto pessoas ou todos já tenhamos ocupado esse lugar de gente que num determinado lugar se porta de uma maneira e em outro lugar se porta em outra maneira, não por uma questão de discernimento de protocolo, não tem a ver com isso, mas por uma questão de conivência, sabe? E de conveniência, na verdade, mais do que de conivência. Conivência com uma mentalidade, mas o que eu queria dizer é conveniência. Por uma questão de conveniência. É mais conveniente que nesse momento eu me porte desse jeito, porque senão vai pegar mal para aquelas outras pessoas. Ou seja, Pedro estava agindo não a partir daquilo que ele carregava na consciência de fato, mas a partir de uma fabricação de um comportamento que ele achava que era importante para que ele não tivesse nenhum problema com a turma de Jerusalém. E Paulo repreende Pedro. Ele diz assim: quando eles chegaram, ele se afastou, se separou dos gentios, com medo dos que eram da circuncisão. Inclusive, ele permitiu que essa hipocrisia se alastrasse, e até Barnabé, meu companheiro de viagem, diz Paulo, entrou nessa. Então, quando eu vi que eles não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na face de todos, diante de todos. Todo mundo ouviu a repreensão que eu fiz a Pedro. Porque
Se o pecado que ele estava cometendo ali era público, aquela repreensão também precisava ser pública, para que todos ouvissem e aprendessem com isso. Aí vem a fala de Paulo. Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, o que Paulo está fazendo aqui diante do Pedro? Paulo está colocando Pedro diante de um espelho, para que Pedro se perceba e perceba o lugar da sua contradição. Porque ele era um judeu de origem, convertido a Jesus, o seu Senhor. E, sobretudo, diante de uma experiência que Pedro teve, muito profunda, sabe, de uma visão na qual ele era encorajado a se aproximar daquilo que antes ele considerava impuro, que foi uma visão que deu a Pedro uma expansão de consciência para ele perceber que aquela distinção de pureza e impureza, de povo mais sagrado e povo menos sagrado, de gente onde no meio de quem Deus está e gente de quem Deus está distante, toda aquela leitura separatista, desse espírito separatista, ela precisava cair por terra. Pedro já tinha passado por essa experiência. Então, mesmo sendo judeu, ele vivia agora como um gentio, é o que Paulo está dizendo. Ou seja, ele não tinha a menor dificuldade de viver com as pessoas que professavam a sua fé, mas que não tinham vindo do mesmo grupo que ele. Ele era um cara com a cabeça mais aberta. E aí Paulo está dizendo, você, Pedro, é um judeu que vive como um gentio. Você abriu sua cabeça. Quando a turma de Tiago não está aqui, você convive com todo mundo, assim como se todo mundo fosse igual, porque de fato todo mundo é. Mas agora que essa turma chegou, você não apenas está vestindo uma máscara, como está engrossando esse coro de que eles que são gentios precisam se submeter aos ritos judaicos. Você, um judeu, vive como um gentio e não tem crise com isso? E você está querendo que os gentios vivam como judeus? Paulo está mostrando para Pedro que a postura de Pedro é uma postura contraditória. Por si só, ela é problemática porque por si só ela é contraditória. É aquele negócio, você está demandando do outro o que você não está fazendo consigo. Então, se você acha que esse modo de viver é o modo correto, por que você está vivendo agora com uma cabeça mais aberta? Como se você não conhecesse isso que você está dizendo, que é extremamente importante de ser praticado. Então, essa é a primeira crise de Paulo com o procedimento de Pedro. Mas ela não é só uma crise de consciência, de coerência humana. Não é só que Paulo está dizendo para Pedro assim, Pedro, não demande dos outros o que você não consegue oferecer. Tem mais um ponto aqui que é mais grave ainda. Tem uma crise teológica de Paulo. Paulo está dizendo o seguinte, Pedro, quando você age da forma como você está agindo, demandando que essas pessoas que confessam o Cristo como Senhor se submetam aos preceitos da sua antiga religião, o que você está fazendo, Pedro, é esvaziar o poder da obra de Jesus na cruz e na ressurreição. Porque se para que alguém seja um discípulo verdadeiro, este alguém precisa se sujeitar a preceitos específicos, além de ter a sua fé na cruz e na ressurreição de Jesus, então, Pedro, o que você está dizendo é que a cruz e a ressurreição de Jesus não são suficientes para a redenção da história de um pecador. Essa é a principal crise de Paulo aqui. O que Paulo está dizendo é, Pedro, você está agindo como se você acreditasse que as pessoas são justificadas pelo cumprimento da lei, quando, na verdade, nós que somos discípulos de Jesus, sustentamos a tese de que as pessoas são justificadas diante de Deus por conta da sua fé graciosa em Cristo Jesus. Fé esta, diria Paulo em outra das suas cartas, que não vem da gente, é dom dos céus. Então, Pedro, não faça o que você está fazendo, porque ao fazer o que você está fazendo, você está empobrecendo a cruz de Cristo, que é o motivo da nossa redenção. Então, esse ponto de Paulo aqui para o Pedro é um ponto importantíssimo. Eu vou ler as palavras dele e aí depois eu passo a tecer aqui alguns comentários. Ele diz assim, nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Jesus Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei
ninguém será justificado. Essa é uma tese do apóstolo Paulo, essa é uma tese do Novo Testamento, essa é uma tese muito defendida pelo movimento reformado, pelas tradições protestantes, que é: nós não somos tidos como justos diante de Deus pelas nossas próprias obras, pelo cumprimento da lei, pelos ritos que a gente pratica. Nós somos tidos justos diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, o seu Filho e nosso único Salvador. A nossa salvação, expressão que nos é muito cara, né? É resultado da graça de Deus que manifesta no nosso coração a revelação para que nós alcancemos essa fé em Cristo como único e suficiente Salvador da humanidade. É isso. Então não tem nada que a gente faça que torne a nossa experiência de fé uma experiência mais robusta do ponto de vista da legitimidade. O que a gente faz dá ou tira qualidade para a nossa experiência de fé. Mas eu não sou um discípulo de Cristo porque eu venho à igreja, não sou um discípulo de Cristo porque eu leio a Bíblia, não sou um discípulo de Cristo porque eu subscrevo uma moral específica ou pratico uma ética específica. Eu sou um discípulo de Cristo porque o meu coração foi abraçado por essa graça que me fez perceber, pelos olhos da fé, que em Jesus eu tenho redenção dos meus pecados e em Jesus eu tenho a possibilidade de viver uma nova vida. Esse é o motivo da nossa fé. A nossa fé é resultado da graça de Deus e não das nossas obras. Então, quando a gente demanda de terceiros o cumprimento de obras para que eles se provem filhos do Eterno em Cristo Jesus, o que a gente está fazendo é colocando ao lado da fé na obra de Jesus, sua vida, morte e ressurreição, outros elementos que são elementos fundamentais para que a gente mostre: sim, eu sou um cristão verdadeiro. Percebe? Esse é o problema de Paulo. E na prática, para esse negócio não ficar uma discussão assim, meio distante da gente, como se fosse só um debate teológico do passado, na prática isso acontece muitas vezes. Há pessoas que se julgam cristãs ou que julgam os outros como cristãos ou não, a partir da frequência à igreja, da leitura da Bíblia, a partir da subscrição de determinadas doutrinas. Isso tudo é muito esquisito à luz das Escrituras como um todo e à luz, sobretudo, desse trecho de Tiago. E para que fique muito claro, eu não estou dizendo com isso que você não precisa vir à igreja, que você não precisa ler a Bíblia, que você não precisa organizar a sua cabeça a partir de convicções doutrinárias. É evidente que esse não é o meu ponto. O meu ponto não são essas coisas que definem você como alguém que carrega no coração a fé no Cristo. Porque a fé no Cristo, ela nos leva para essas organizações como um desdobramento daquilo que acontece no nosso coração. Mas ela não se sustenta nessas coisas. Essas coisas decorrem da fé e não o contrário, a fé decorre dessas coisas. Então, aqui vem Paulo repreendendo Pedro. E aí ele continua e diz assim: se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Ou seja, se eu estou voltando a tratar coisas que antes eu tratava como condições sine qua non para reafirmar minha fé, como condições dessa ordem, então eu estou transgredindo tudo aquilo que eu aprendi de novidade em Cristo Jesus, que é: nós somos salvos pela fé somente. Ele diz assim: por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ou seja, a lei me revela uma coisa, que eu sou incapaz de cumpri-la. Então, não é que a lei não é importante, a lei ela é fundamental. Fundamental como um condutor para Cristo. Paulo fala isso mais para frente, né? A lei tem um papel fundamental na nossa vida. É a lei que me mostra que o pecado é pecado. É a lei que me revela que eu sou transgressor. É a lei que abre os meus olhos para eu perceber as coisas de forma diferente como eu percebia antes. De modo que não deve haver, da nossa parte, desprezo pela lei de Deus. A gente passou uns 6 meses nesse ano de 2022 refletindo aqui no Conheça Sua Bíblia, no Salmo 119. O Salmo 119 é
um ode à lei do Senhor, é um tributo à lei de Deus, como ela é bela, como ela ilumina o caminho, como ela nos dá força para viver. Então é claro que Paulo não está aqui dizendo abandone a lei. Paulo só está dizendo o seguinte: trate a lei da forma que ela deve ser tratada. E de que forma a lei de Deus deve ser tratada? Como um elemento condutor para que os nossos olhos se deparem com a beleza da cruz e da ressurreição, e não como um instrumento que nos faz sermos gente capaz de se salvar a si mesma pelo cumprimento, impoluto dos preceitos da Bíblia. Porque a verdade a gente sabe disso, ninguém consegue cumprir esse negócio o tempo todo. Então Paulo diz, por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu que vive, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então é como se ele estivesse dizendo assim, eu percebi para a lei que eu estou morto, a lei me matou, a lei me deu essa consciência de que eu estou morto nos meus delitos e pecados, para usar aqui um outro termo das Escrituras. Mas a fé que brotou no coração como resultado da graça de Deus que se manifestou, ela me fez reviver. Só que agora a vida que eu vivo no meu corpo, ela é de uma outra ordem. Porque se eu morri em mim, eu renasci em Cristo. E agora a vida que eu vivo no meu corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Eu renasci, e eu renasci a partir dessa experiência. Então a vida que eu vivo agora, eu vivo não como o velho homem que procurava se justificar a si mesmo cumprindo a lei, como uma forma de mostrar para Deus, para o mundo e para si que ele é capaz de se justificar. Não, agora eu vivo como alguém que depende única e exclusivamente desse amor com o qual Cristo se entregou por mim, por todos nós. E ele termina dizendo, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui Paulo tratando de um problema seríssimo, que é o problema da trivialização ou da banalização da suficiência do sacrifício de Jesus por nós. Sempre que a gente coloca na nossa autoanálise ou na leitura que a gente faz dos outros, outras condições, como condições fundamentais para que alguém ateste a fé em Jesus, a genuinidade da sua fé em Jesus, o que a gente está fazendo é empobrecendo a beleza da cruz e da ressurreição e esvaziando o significado da graça, reduzindo a nossa experiência de fé a uma experiência de construção de obras. Não é disso que a gente precisa. As Escrituras nos levam a acreditar que a vida que a gente vive quando a gente renasce para Cristo é uma vida que se sustenta numa confissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E todas as obras que a gente pratica, todos os ritos que a gente organiza, tudo que a gente faz não para que a gente pertença, mas porque a gente descobriu que a gente pertence. A leitura do texto, a vinda à igreja, a vida de oração, a comunhão que eu tenho, tudo isso não é o que diz que em mim pode haver fé, porque se eu faço essas coisas, então a fé vai brotar. Não. Tudo isso é o que em mim sinaliza que um dia a fé brotou no meu coração, porque a fé ela é resultado único e exclusivamente da graça que se manifesta. Não é por obras que a gente experimenta o dom da salvação, é por fé, esse dom gratuito de Deus que nos dá a vida. Então, diria Paulo a Pedro, pare de fazer isso, de demandar que os outros vivam de uma determinada maneira, como se essas coisas fossem o verdadeiro atestado de que tais pessoas são filhas de Deus. Para que a gente pertença, mas porque a gente descobriu que a gente pertence. A leitura do texto, a vinda à igreja, a vida de oração, a comunhão que eu tenho, tudo isso não é o que diz que em mim pode haver fé, porque se eu faço essas coisas, então a fé vai brotar. Não. Tudo isso é o que em mim sinaliza que um dia a fé brotou no meu coração, porque a fé ela é resultado único e exclusivamente da graça que se manifesta. Não é por obras que a gente experimenta o dom da salvação.